Sabias que comunicar não é apenas transmitir ideias, mas também uma forma de organizar o pensamento e que o podcast pode ajudar e muito nisto? Então, anda daí que eu vou explicar-te exatamente como é que isto acontece. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! O podcast tem-me ajudado e muito na forma como eu penso o meu negócio. Porquê? Porque comunicar em voz alta e principalmente ouvir aquilo que estou a comunicar ajuda-me a organizar os pensamentos. É verdade. No início, quando comecei o podcast, a verdade é que eu partilhava as minhas ideias, explicava alguns conceitos, falava sobre o meu trabalho, falava sobre os problemas que eu acabava por resolver e, passado algum tempo, eu comecei a perceber que havia coisas que eu ia afinando, que havia formas de comunicar, frases e até expressões que eu ia utilizando que iam ficando cada vez mais específicas, que algo mudava neste mundo maravilhoso da comunicação e que realmente me tinha ajudado e muito a organizar o meu pensamento. Porque com o podcast, primeiro, eu era obrigada aqui, obrigada entre aspas, eu começava por fazer o meu script, ou seja, organizar as minhas ideias para o papel. Depois, quando estava a criar os meus episódios, eu estava muitas vezes a afinar ainda esse script, esses bullet points que eu tinha colocado lá. E depois, quando estava a editar e me estava a ouvir, já estava a pensar que se calhar não era bem isto que eu queria dizer e que se calhar era melhor dizer daquela forma. E desta forma eu ia iterando, ia fazendo aqui processos de melhoria contínua na minha comunicação de forma simples, leve e que acabaram por me ajudar a comunicar cada vez mais e melhor. Tenho uma das minhas alunas, uma das minhas primeiras podcasters em 2022, que diz, e bem, que o podcast é uma escola de comunicação e é mesmo isto que acontece. Porque, na verdade, ao partilharmos, ao comunicarmos em voz alta, ao ouvirmos-nos, as ideias não ficam só na nossa cabeça e começam cada vez a ganhar forma, começam cada vez a ser mais claras e nós termos esta capacidade de comunicar com cada vez mais clareza. E isto acontece e é muito giro, porque quando nós partilhamos uma ideia em voz alta, acontece um processo muito interessante, porque nós acabamos por escolher as palavras certas, ainda que seja tudo muito rápido, ainda que aconteça tudo de forma quase inconsciente, nós acabamos por fazer isto. Depois, acabamos por organizar o nosso raciocínio. Qual é que é o passo a passo que vai acontecer aqui? No fundo, criamos uma sequência lógica daquilo que queremos comunicar. E isto passa do meio incompreensível que muitas vezes está dentro da nossa cabeça para algo compreensível e para algo que do outro lado pode ser apreendido. Por isso, há aqui duas coisas que acontecem quando nós temos um podcast e quando nós começamos a comunicar. É que mesmo que as ideias não estejam muito claras no início, se nós começarmos a falar sobre elas, elas vão ficando cada vez mais claras. E isto acontece porquê? Porque falar obriga a pensar melhor. Simplesmente isto. Tu pensas melhor quando estás a partilhar, quando estás a falar. Eu não sei se já te aconteceu, mas a mim já me acontece e acontece-me imensas vezes, que é, eu tenho um problema e o facto só de partilhar este meu problema, esta minha questão com alguém em voz alta, já me ajuda a perceber esse problema e que às vezes não é assim um problema tão grande. Então, o facto de falar, nos obrigar a organizar o pensamento e a pensar melhor, vai fazer com que a comunicação comece a ficar cada vez mais clara, a nossa própria comunicação. E isto passa para o outro lado. Bem, na verdade, eu já comecei este podcast desde 2021 e eu posso dizer hoje que eu quase que tenho vergonha dos primeiros episódios. Porque a clareza com que eu comunico hoje, o à vontade com que eu comunico hoje, é tão diferente daquilo que eu fiz em 2021, mas tão diferente.
Mas também, por outro lado, o facto destes episódios lá estarem desde 2021 faz com que eu hoje pudesse estar aqui neste lugar. Então é a história, é o processo que está ali, preto no branco, que está ali no fundo, que fica para a história, e isto é muito interessante. Então há aqui aspectos que eu quero partilhar contigo sobre estes benefícios que o podcast e que o falar alto e que o ouvir-te também tem na tua própria comunicação, que é o facto de nós partilharmos as nossas ideias com o mundo, falarmos mais alto e termos o nosso podcast, faz com que as ideias fiquem cada vez mais estruturadas. Faz com que nós nos apercebemos e que nós percebamos muito melhor os nossos próprios métodos. Algo que passa do inconsciente para o consciente e faça com que nós comecemos a ter e organizar os nossos próprios padrões de trabalho, que antes não tínhamos. E isto é muito engraçado, porque há uma evolução aqui neste caminho. Isto é muito fácil de ver, não só comigo, mas também com as minhas podcasters. É tão interessante ver. E muitas vezes elas até me dizem: Liliana, como é que tu já vias que eu podia chegar aqui? E sim, eu vejo muitas vezes esta estrelinha que elas têm dentro dela, este diamante em bruto que elas têm dentro dela, que só precisa de ser limado e que, com o treino de comunicação que o podcast traz, ajuda e muito a que isto aconteça. Então é mesmo maravilhoso. Porque, na verdade, o podcast é uma escola de comunicação, permite-nos treinar não só a forma como comunicamos, mas também treinar o nosso pensamento. E assim aprendemos a simplificar ideias complexas, aprendemos a utilizar e a trazer exemplos que sejam cada vez mais claros para aquilo que nós estamos a falar e que estamos a abordar. Permite que também nós consigamos estruturar argumentos, faz com que nós também consigamos a escolher o trigo do joio, ou seja, identificar aquilo que realmente importa, porque muitas vezes um episódio mais curto tem muito mais impacto do que um episódio longuíssimo onde estamos a dizer mais do mesmo e estamos simplesmente a encher chouriços. E isto faz com que o nosso pensamento se torne muito mais claro, simplesmente porque estamos a partilhar em voz alta, simplesmente porque estamos a comunicar. E esta mudança, apesar de ser subtil, faz com que, para além de nós estarmos a comunicar connosco próprios, nós também estamos a comunicar com o outro. Por isso, a cada episódio, a cada conversa, a cada explicação, a cada reflexão que tu vais partilhando aqui nos teus episódios, cada vez vai ser mais fácil perceber o que é que tu fazes. Então, é por isso que os meus podcasters dizem que ter um podcast as ajudou imenso a comunicar, mas também lhes trouxe clareza. E isto é realmente maravilhoso. Então a pergunta que se impõe hoje é: e tu, empreendedor, tu empreendedora, se hoje te perguntasse algo sobre o teu trabalho, tu sabias exatamente comunicar com a clareza necessária para que eu pudesse entender? Ou uma criança de 5 anos? Ou uma senhora de 85? Pensa sobre isto. E se fizer sentido treinares a tua comunicação através de um podcast, já sabes onde me encontrares. Redes sociais, a Liliana FM e também Escola Portuguesa Podcasting. Estamos nas redes sociais, nos nossos sites e basta enviar-nos uma mensagem para percebermos como é que juntos vamos dar voz ao teu negócio. Fica a aguardar, fica à tua espera. Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Schmack!